Amados irmãos, graça e paz. Irmãos, geralmente nas quartas-feiras nós temos algumas abordagens. Nas primeiras quartas-feiras nós falamos sobre um livro da Bíblia de forma ampla, ressaltando do livro as principais sequências, os principais pontos, para que quando você estiver lendo em casa, você possa ter uma melhor leitura, um melhor aproveitamento. Nas segundas e terceiras, quartas-feiras do mês, a gente está abordando o Evangelho de Jesus à luz do livro de Lucas. Então, nós estamos indo Lucas, versículo por versículo. Já é uma abordagem diferente, porque ali nós temos a possibilidade de, pelo menos, ver algumas minúcias da teologia bíblica do livro, e a gente vai vendo algumas questões e tal. Nas últimas quartas-feiras dos meses, geralmente nós temos palestras estratégicas. Ela não tem uma formatação de mensagem, mas tem uma formatação de palestra. E para esse ano, irmãos, a gente entendeu que era importante investirmos na questão da vida ativa, do dia a dia dos irmãos. E foi criada uma sequência de palestras chamada Fé, Trabalho e Liderança. Um terço da nossa vida nós passamos trabalhando. Em tese, teoricamente falando, pode analisar que, a grosso modo, um terço dormindo, o segundo terço trabalhando e o outro terço fazendo as demais coisas. Mas um terço da nossa vida nós passamos, em tese, desenvolvendo algum tipo de atividade. E a palavra de Deus, ela tem ensinamentos práticos, ensinamentos para o nosso dia a dia. E hoje, dentro dessa perspectiva, nós vamos falar sobre atitude. Por que, irmãos, atitude? Atitude é algo que é esperado nas organizações. Atitude é algo que é necessário a que façamos uma reflexão individual. Atitude é algo que é procurado até por quem vai namorar. É difícil você ver algum namorado ou alguma namorada dizer, rapaz, eu queria namorar com alguém que tivesse atitude, o boy tivesse atitude, a mulher, não é assim, não é? Atitude, ninguém quer, digamos assim, investir em alguém que não tem atitude, que seja parado. Só que, irmãos, atitude é uma coisa que nós sabemos o que é, mas às vezes é difícil a gente delimitar com palavras, não é uma coisa tão fácil. É como muitas pessoas dizem assim, irmão, explica o que é uma coisa fofa. O cara fala assim, mas com palavra, com palavra. Você sabe o que é. Atitude, todos nós sabemos o que é, mas é necessário delimitarmos algumas questões, entendermos melhor e vermos o quão importante é a questão da atitude, sobretudo do ponto de vista individual, nós como servos do Senhor. Um texto de inspiração para, a partir daí, a gente falar sobre atitude, tome como base Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Vamos todos juntos dizermos esse versículo? De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mais uma vez, bem forte. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmãos, esse é um dos textos mais profundos de Provérbios. Esse é um dos textos mais práticos de Provérbios. Geralmente, a palavra coração está ligada ao nosso eu interior, ao nosso emocional, nossa alma, nossa volição, nossa inteligência, tudo que é intangível na nossa alma, que tem a ver com nossa mente, com as nossas emoções, com a nossa vontade, com a nossa inteligência, todo esse conjunto, geralmente, a palavra de Deus trabalha, sobretudo no Antigo Testamento, sobre o título de coração, aquilo que é jogado para a nossa alma. E o texto é muito claro, tenha cuidado com aquilo que você joga na sua mente, no seu coração. Por quê? Porque da sua mente, do seu coração, das suas perspectivas, da sua cosmovisão, das suas convicções, dependem todas as saídas da vida, que são as decisões da vida. As decisões partem, irmãos, daquilo que muitas vezes é construído dentro de nós.
nós tomamos decisões com base no nosso ser como um todo. E o nosso eu, o nosso coração e a nossa mente estão profundamente envolvidos nas nossas decisões. Mas vamos lá, atitude. Vamos dividir a coisa bem devagarzinho. Atitude, o que é atitude? Irmãos, atitude é a maneira como uma pessoa se comporta ou reage diante de uma situação, pessoa ou ideia. Veja, a forma como uma pessoa se comporta. De repente você está numa sala, como eu, muitas vezes estou no terraço com minha esposa, conversando, o cachorro negão está ali, aí o negão vem, dá um toque na minha perna, aponta para cima e mostra uma barata, e a bicha é mais voadora. Ele, como tem medo de barata, já pega por ali, pela lateral. Aí a minha esposa olha para a barata, aí o que é que acontece? Atitude. Qual é a atitude que ela tem em relação à barata? Uma atitude de medo. Ela já fica assustada. Se a bicha voar, aí você vê a agonia. Mas atitude é justamente esse complexo, esse comportamento que a pessoa tem diante de quê? De uma situação, como eu falei agora, diante de uma pessoa, por exemplo, chegou a rainha da Inglaterra para o culto de quarta-feira para assistir o pastor Cassé, vai entrar ali, a gente não vai manter a mesma atitude. Não tem como, ela é uma pessoa que por si só impõe respeito. Você não pode falar com a rainha da Inglaterra, não pode lhe dar as costas. Existe todo um protocolo para falar com ela. Então você tem uma postura, você tem uma atitude para poder falar com ela. Você tem uma relação, por exemplo, em relação a uma ideia. Nós temos uma atitude bem definida, bem delineada sobre a questão do aborto. Então, sobre o aborto, nós temos uma atitude. Nós sabemos que tipo de comportamento exprimir. Então, atitude tem a ver com esse contexto. Atitude, irmãos, reflete as crenças, os valores, as emoções e percepções individuais. Pode se manifestar de várias formas, como ações físicas, expressões faciais, tom de voz e até mesmo pensamentos. Veja, atitude reflete toda uma base de composição daquilo que foi formado na tua estrutura e está dentro de você. Suas crenças, seus valores, suas percepções. Tudo aquilo que foi construído, você começa a olhar a vida na ótica daquilo que foi construído dentro de você. Isso cria posturas, isso cria comportamentos. Ações físicas demonstram aquilo que está dentro de você. Por exemplo, é muito natural aqui. Aqui eu tenho uma visão privilegiada dos irmãos. Inclusive, com toda sinceridade, nós temos irmãos que são conservadores, que sempre se sentam nos mesmos lugares. Isso eu tenho certeza. Às vezes, irmãos, nós, pela atitude que os irmãos têm para com quem está falando, a gente sabe se precisa concluir, terminar, ir adiante, se pode falar mais 10 minutos ou não, por causa da atitude. Vocês expressam isso. Quando a coisa não está indo bem, meu irmão, que os pés começam a fazer assim na cadeira, olha, que o cara cruza as pernas e o pé fica assim, apresse para terminar logo a mensagem, porque não vai fluir muito, não. Por quê? Porque aqui eu já estou olhando o quê? A atitude dos irmãos. Irmãos, quando a gente fala uma coisa que o irmão não gosta, atitude, expressão facial. Quando uma pessoa vê uma outra pessoa que não gosta, e aquela pessoa que ela não gosta falou uma coisa que ela não gosta, expressão facial. Não é? Isso é atitude. Isso é atitude. Atitude. É todo um conjunto. Aquilo que está no teu coração se transforma em comportamento. Isso é atitude. Atitude pode ser positiva, negativa ou neutra. E pode ser influenciada por uma série de fatores, incluindo experiências passadas, educação, cosmovisão, cultura e ambiente social. De fato, irmãos, a classificação mais simples da atitude, pelo menos do ponto de vista social, é aquela ideia de uma atitude positiva, uma postura positiva, aberta, ampla, né?
e uma postura negativa, aquilo que você caracteriza como sendo uma postura não muito boa. E a formação dessa postura, irmãos, passa por experiências passadas. Vou dar um exemplo bem simples, de como as experiências influenciam nossa postura, nossa atitude. Imagine uma mulher que quer muito engravidar. Ela deseja engravidar, já fez o tratamento, já faz isso, aquilo. Existe pressão familiar, ela começa a cobrar de si mesma. Aí, em um dado momento, ela vai no comércio. Quando ela chega no comércio, o que é que ela mais vê? Mulher grávida, irmão. É um fato. Nós começamos a olhar a vida na ótica daquilo que foi colocado dentro de nós. Por mais que ela queira, que ela não queira ver até, mas como ela está focada naquilo ali, ela vê mulher grávida em tudo que é lugar. Eu me lembro, no passado, minha cunhada, Osani, ela comprou um carro, que para mim era ele era um carro bacana, eu achava bonito, mas era esquisito. Doblô é um carro esquisito, não vamos dizer que não é. É esquisito. Aí eu olhei para o carro e disse, gente, será que tem alguém que compre esse carro? Eu não acredito. Eu acho que só serve mesmo assim para pessoas que tem muitas pessoas, que leva táxi, alguma coisa assim. Aí, irmãos, eu comecei a perceber que muita gente compra aquele carro. Eu digo, realmente, muita gente compra. Eu não tinha me atentado para aquilo, até que aquilo tomou conta de mim, entrou dentro do meu coração. Cosmovisão se transforma, irmãos, em atitude. Nós temos uma visão de mundo que faz com que a nossa atitude reflita essa visão de mundo. Por exemplo, em alguns lugares frios, muito frios, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um amigo que, no lugar muito frio onde ele está, quando o sol chega, uma das coisas mais maravilhosas que ele acha é poder ir na igreja de chinela havaiana, chinela de dedo. Por quê? Porque no lugar onde ele está, pelo fato de ser muito frio, quando eles têm a possibilidade de vestir uma roupa mais leve, de calçar uma roupa, um sapato mais leve, eles acham o máximo aquilo ali. Só que na nossa cultura, esse tipo de vestimenta, às vezes, não é uma vestimenta, tem gente até que não olha com bons olhos, que uma pessoa vá para uma igreja calçada com esse tipo de coisa. Eu não vejo nenhum problema. É uma questão só de comportamento. Mas veja que os comportamentos, eles mudam, até em relação à região. Sobre uma determinada coisa, uma pessoa pode ter uma postura, uma atitude, e naquela mesma coisa, outra pessoa pode ter uma atitude, uma postura diferente. Então, irmãos, de uma forma bem simples, no livro Atitude Vencedora, o pastor John Maxwell, ele define que a atitude é um sentimento interior expresso pelo comportamento. Ou seja, você tem esse sentimento dentro de você e você expressa isso nas suas atitudes. Isso acaba tomando conta de você de tal forma que você fica marcado publicamente por esse tipo de expressão. Vale a pena qualificar e diferenciar a atitude do comportamento. A questão da atitude é algo interno. O comportamento é a exteriorização daquilo que está interno, percebe? Existe uma pequena diferença entre convicção e fé. Convicção é aquilo que está lá dentro, fé, a expressão daquela convicção, percebe? Então, a atitude é do mesmo jeito. Aquilo que está lá dentro é atitude. Você tem uma atitude. Quando você expressa em comportamento. Expressa em comportamento. A atitude é útil, a atitude é bom sabermos, influencia os relacionamentos, influencia o nosso jeito de viver. Ela pode ser moldada pela educação. As atitudes são aprendidas. Muitas das nossas atitudes são aprendidas durante o tempo. Nós não podemos desconsiderar a questão do meio, não podemos desconsiderar a questão do ambiente, da ambiência. Tudo isso faz conjunto daquilo que é chamado de atitude. Fui fazer uma pesquisa na Bíblia sobre a questão da atitude, irmãos,
identifiquei pelo menos uns 80 versículos. É óbvio que eu não vou poder tratar os 80 aqui, mas escolhi alguns que, de forma muito clara, vão lhe dar a devida sensibilidade e o entendimento do que significa atitude. Perceba, por exemplo, Gênesis, no capítulo 4, dos versículos 6 e 7. Após a questão da queda, Gênesis capítulo 3, a questão do pecado, capítulo 4, veja o que nós temos ali. A questão de Caim contra o seu irmão Abel. Veja o que é que acontece. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele seja contra você, mas é necessário que você o domine. Veja, qual é a situação? Culto a Deus, Caim oferece um sacrifício, não é aceito. O sacrifício de Abel foi aceito. Atitude de Caim, aquilo que refletia, aquilo que estava dentro dele, foi logo para o rosto. E Deus disse: ei, meu irmão, tu com a cara fechada, qual é a tua? Percebe? A cara fechada denunciou aquilo que estava em seu coração. Está vendo o que é atitude? Está percebendo a atitude? Vamos ver outro exemplo? Gênesis capítulo 31, os versículos 1, 2 e 5. Atitude de Labão em relação a Jacó. O texto diz assim: Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como antigamente. E lhes disse, versículo 5, vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. O que foi que aconteceu? Simples, qual é a situação? Jacó, irmãos, trabalhou por uma filha de Labão. Ele deu outra. Aí, mais 7 anos, ele queria sair daí, do meio dessa família tão complexa. Labão estipulou algumas questões em relação às ovelhas. As ovelhas mistas ficam comigo, as que não é que ficam com você. O fato é o seguinte: Deus estava com Jacó e Deus abençoou Jacó de forma tremenda dentro do território de Labão. E os filhos de Labão começaram a dizer: olha, está roubando de papai, está roubando de papai. O que foi que aconteceu com Labão? Labão muda logo o rosto, mudou a atitude, mudou o comportamento, mudou o jeitão para o lado de Jacó. Outro exemplo, vamos lá. Neemias, capítulo 2, versículos 1 a 4. Veja esse encontro de Neemias com o rei Artaxerxes. O texto diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Perceba que no coração de Neemias há um sentimento negativo, há uma tristeza. E essa tristeza ele colocou para fora em comportamento. Versículo 2. Então o rei me disse: por que seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. Por que Neemias ficou com medo? Irmãos, a atitude do rei. O rei entendesse errado aí. Mas só que perceba que o rei conhecia Neemias e sabia que essa atitude de Neemias de servir com tristeza não era atitude costumeira. O rei, ele vê que não é algo normal que está acontecendo. E ele releva, percebe? Percebe que o rei entende que a postura normal e natural de Neemias não é a tristeza, mas a alegria. E ele pensa naturalmente: Neemias, se você está triste, isso é coisa do coração.
Então, com certeza, não é algo em relação ao reinado, não é algo em relação à função, é alguma coisa interior. Vá, Neemias, desembuste, diga aí o que é. Aí ele começa, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Aí o rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Veja, toda uma situação que foi cravada em função do comportamento de Neemias, que o rei sempre via de um jeito e agora apareceu de outro. Algo que não era comum, não era natural do comportamento de Neemias, o rei identificou. Vamos para o texto. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14. Êxodo, no capítulo 14. Esse eu não vou poder botar, irmãos, porque é muito texto. A questão da atitude, ela tanto pode ser individual, como pode ser coletiva. Êxodo, no capítulo 14, dos versículos 1 até 14. O texto diz assim: o Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Versículo 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram, que é isso que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Preste atenção no final do versículo 8. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. O que é isso? A atitude dos israelitas, depois que saíram do Egito, marchando corajosamente. Todo mundo, pisada firme, segura. Ai, meu filho, mas isso muda, preste atenção. Versículo 9. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será que foi por não haver sepultura no Egito que você nos tirou de lá, para morrermos nesse deserto? O que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Irmãos, façam uma comparação do final do versículo 8 para esse final agora. Que atitude é que ele tem? Qual é a atitude do povo? Então, irmãos, a questão da atitude, ela não é só individual. A questão da atitude, ela também é coletiva. E por incrível que pareça, irmãos, a questão da atitude, ela
reflete nas pessoas. Do mesmo jeito que um ansioso deixa uma pessoa ansiosa, aquele que tem uma atitude positiva ajuda, incentivando positivamente aquele que está ao seu lado. No entanto, aquele que tem uma atitude negativa também haverá de influenciar negativamente aquele que está ao seu lado. Estão entendendo? Vamos para Hebreus, capítulo 3, versículos 17 até 19. Nós vemos aqui agora um caso de antropopatia. É quando há um registro bíblico, um preceito, em que há uma comparação de sentimentos humanos, atribuindo sentimentos humanos a Deus, esses sentimentos. Antropomorfismo é atribuir formas. A mão de Deus, o dedo de Deus, a cabeça de Deus, os pés do Senhor, o braço do Senhor. A gente sabe que Deus é espírito, não há forma. Isso é uma forma de interpretar aspectos do Senhor. Do mesmo jeito que antropomorfismo, morfo, forma, nós temos antropopatia, patel, espírito, vontade, o espírito, a vontade, o ser interior, antropopatia, esse fenômeno aí, ó. E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ou seja, Deus, nesse processo antropopático, nesse registro, é como se Deus se indignasse com a incredulidade de Israel na peregrinação. Ou seja, uma atitude de Deus para com o povo de Israel. Percebe? Mas a gente também vê, irmãos, atitude de seres humanos para com Deus, sendo registrado na Bíblia. É o que está no livro de Salmos, no capítulo 73, nos versículos 21 e 22, o texto diz: quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Olhe, isso é uma oração. O salmista está dizendo a Deus que havia no seu coração ressentimento, amargura perante Deus, e ele se comportou como um animal embrutecido. Irmãos, isso acontece. Quero citar um fato que eu não vou dizer que presenciei, mas que eu conheci. Alguém aqui conheceu ou já ouviu falar em Campina Grande de um homem chamado Chico Satanás? Chico Satanás, um homem rico, da cidade de Campina Grande. E ele passou a ter esse nome por uma questão. Ele criou no seu coração uma ojeriza a Deus. Por quê? Porque a sua filha, cujo nome é Suelen Caroline, morreu em tenra idade. Morreu ainda jovem. E ele entendeu, no seu interior, que a morte dela foi culpa de Deus. E ele guardou essa mágoa, esse ressentimento, essa dor no coração. Muitos sabem dessa história em Campina Grande, inclusive porque ele fez uma espécie de fundação e colocou o nome da filha na rua onde ele morava, em épocas passadas, um homem riquíssimo. A igreja já alugou a fundação. No início dos trabalhos dessa igreja em Campina Grande, a fundação Suelen Caroline já foi congregação da IEB, e o dono era Chico Satanás. Só Deus é quem faz isso. Agora, por que Chico Satanás? Amargura, a atitude fruto dessa amargura, ele atribuiu a Deus a morte da sua filha. Não sei como ele anda. Me parece, inclusive, que ele teve o seu encontro com o Senhor e que o nome dele já não é mais esse. Pelo menos, ele faz questão de dizer que houve alguma mudança. As últimas informações que eu tive, que ele não é uma pessoa acessível, ele é um homem rico. Ele é uma pessoa de posse. Então,
eu não sei muitas, mas um fato é que ele nutria no seu coração uma atitude de rejeição de Deus e tudo aquilo que ele fazia, porque havia amargura no seu coração. Vamos a outro momento? Veja a sugestão que Paulo dá para a igreja. Romanos 12:16. Tenham o mesmo modo de pensar, ou seja, tenham a mesma atitude. Qual é a atitude? De uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Um homem de Deus, falando sobre ética, atitude, comportamento para uma congregação. Um homem de Deus que treina um líder. Veja o que Paulo diz a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, esse que faz isso, é orgulhoso e não entende nada. O que é que tem dentro dele? Perceba. Mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Gente, não tem gente assim dentro da igreja? Ele entra no seminário, para quê? Para estudar a palavra, para combater os outros. Para lacrar na internet. Tem gente, tem um bocado, eu conheço um bocado. Tudo aquilo que aprende, ao invés de servir numa atitude positiva de conhecimento, onde ele possa estar mais próximo de Deus, não, ele utiliza para combater, armar picuinha, fazer posto agressivo. Tem gente que é assim, não consegue, dentro do povo, não consegue ter uma atitude qualificada como positiva, digamos assim, nesse contexto. Então, irmãos, entenda, nós vamos agora para algumas questões importantes sobre a parte de atitude. Olhe, o Dr. John Maxwell, no seu livro Atitude Vencedora, ele sugeriu algumas questões para pensamento, e ele tem razão quando ele diz que a nossa atitude não é automaticamente boa porque somos cristãos. A atitude é uma questão que é fruto de uma orientação interior. Não é um rótulo de cristão que faz com que o cara tenha uma atitude boa. Eu conheço cristãos que são tristes e que justificam a sua vida triste e o apego à tristeza. Sabe como? Eles dizem, na Bíblia tem dizendo Jesus chorou, não tem dizendo Jesus sorriu. Eu atendi gente assim, irmãos. Pessoas que têm uma atitude triste, mesmo se dizendo cristãos. Pessoas que são do contra em qualquer coisa. Entra numa reunião, não, já foi votado, deu tudo certo. Alguém foi contra? Não, tem que não. Eu sou, bota aí, só para constar na ata. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Nossa atitude determina a nossa maneira de viver. É verdade. A atitude cria um filtro. E a partir desse filtro você começa a olhar a vida. É como eu falei da mulher grávida, que só enxerga mulher grávida. Aquele que só enxerga a vida nos aspectos negativos, o que é que vai chegar até ele? Não é só coisa negativa não, irmão. Chega coisa positiva. Só que as coisas positivas, ele não agradece e não consegue olhar. Porque o olhão dele só está para o que deu errado. Ele está passando a manteiga no pão. O pão caiu com a manteiga para baixo. Caiu assim porque é meu. Se fosse do meu irmão, não tinha caído desse jeito. É negativo. É pesado. Está andando, vê uma casca de banana ali na frente, eu vou cair. Negativo. Nossa atitude determina nossa relação com as pessoas. Determina, irmão, sim. Ninguém gosta, preste atenção. Só que para a gente
e a torcida do Flamengo e do Corinthians. Olha, preste atenção. Ninguém gosta de andar com gente de atitude negativa. Quando anda, anda porque é o jeito. Tá certo? É mentira, irmão, o que eu estou dizendo? Quantos aqui dirigem? Irmãos, andar com gente negativa é o mesmo que andar com um carro com freio de mão puxado. Alguém já teve essa experiência? É chato. Aí o que é que acaba, irmãos? As pessoas que têm palavras duras e que têm atitude negativa, ela começa a se isolar naturalmente. Não é por nada não, é porque ninguém quer mesmo não. Ninguém vai chamar não. Ninguém vai chamar você para uma festa se você tiver atitude negativa, crítica. Ninguém vai lhe chamar não. Na sua velhice, meu irmão, se você é pesado de palavra, crítico demais, ninguém vai tratar de você não. Os filhos poderão até tratar, mas vão de má vontade. Por quê? Porque é pesado. É pesado, é fardulento. E andar com uma pessoa com esse tipo de atitude, irmãos, é pesado, porque a pessoa tem que ter muita força individual para levar ela e o outro. É por isso que eu fiz a comparação a um carro com freio de mão puxado. Outro axioma: com frequência, nossa atitude é a única diferença entre sucesso e fracasso. Interessante, irmãos, porque a atitude muitas vezes parte de uma crise. Uma das palavras mais fantásticas para crise está no anagrama chinês, que determina crise. É um anagrama que é dividido em duas formas. Eu vou trazer para os irmãos verem. Na primeira forma, é uma coisa como se estivesse puxando para baixo. E na segunda forma, do mesmo anagrama, é como se fosse uma coisa puxando para cima. O que é que faz de diferença entre o momento de crise se transformar numa derrota ou um momento de crise se transformar num momento vencedor, num momento de, digamos assim, de mudança? A atitude. Se você enxergar as dificuldades da vida como oportunidades que podem ser aproveitadas e melhoradas, aquelas oportunidades podem abrir nichos de sucesso onde você nem encontrava que tivesse. Eu sou o exemplo vivo disso, irmãos. E posso provar para vocês utilizando a mim mesmo. Ano passado eu fui no médico. Passou lá as taxas. Glicose lá em cima. Um médico, de uma forma muito sutil, para mim e para minha esposa, orientou. Olha, vocês podem continuar vivendo do jeito que vocês estão vivendo, não tem problema nenhum. Só que mais para frente vocês vão vir aqui, eu vou ter que amputar um braço, você vai ter problema num olho, seus rins vão ter problema assim. Aí assim, de um jeito muito sutil, ele me levou a entender que o meu ritmo de vida poderia acelerar aquele processo, tanto em mim quanto na minha esposa. Então, irmãos, aquilo que para mim foi uma crise, porque eu gosto de pão. Eu gosto de pão. Meu filho, pão e biscoito creme crack, eu sou fã. Um pãozinho bem quentinho, daquele que sai às 3h30 da padaria. O quente da padaria. Que você chega em casa, bota aquela manteiguinha que ele derrete. Que você chega no café ali junto. Meu irmão, estou todo arrepiado. Mas agora eu não posso mais, acabou. Irmão, sorvete. Eu comprava sorvete e ia para o negócio da geladeira. Quando ele saía, não voltava mais não, irmão. Está brincando? Não posso mais. Refrigerante.
Não posso mais. Acabou. Agora tem que tomar mais água. Até ganhei um irmão, deu um bocado de escrito, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tome água. Mudou os hábitos. Remédio. Para reduzir as taxas. E agora, academia. Irmão, tem alguma coisa que irrita mais que academia? Você vai para uma bicicleta que você anda, não sai do canto. Você vai para uma esteira, anda, não sai do canto. E uma música velha, no seu juízo. Mas eu tenho que ir, irmãos, eu tenho que ir. Faz parte do tratamento. Eu vou, mas minha atitude não é boa em relação a isso. Gostaria que fosse melhor. Eu preciso gostar mais do processo, digamos assim. Mas eu tenho que ir, porque eu entendi que é tratamento. Está dando certo, irmão, está dando certo. Está dando certo, irmão. Estou dormindo melhor. Minha produtividade está muito melhor. Sabe? Está muito melhor, a vida está melhor. Mas isso tem renúncia. E eu precisei de força. E o Senhor me ajudou. Minha esposa também, a gente está junto nisso. Uma crise que se transformou em oportunidade de mudança. E o que foi que fez a diferença? A atitude. A atitude foi que fez diferença. É por nossa atitude que nossos problemas podem virar bênção. Um problema pode se transformar numa bênção. Deus é quem pode transformar o mal em bem. E você pode ser o beneficiário disso. Nossa atitude pode nos proporcionar uma incomum perspectiva positiva. E aqui, irmãos, eu gostaria de refletir um pouco sobre a atitude a partir desse magético. Isso aí, irmãos, se não me falha a memória, é um 737 comercial, Boeing. Se eu pudesse, eu gostaria muito, assim, das Forças Armadas, né? Se eu tivesse servido com gosto, eu teria feito na aeronáutica. Eu gosto de avião, gosto da tecnologia envolvida nos aviões. Mas entenda, os aviões, eles têm uma coisa fantástica. Preste atenção, alguém que viajou de avião, já foi numa cabine de um avião? Olha uma cabine do avião. Piloto lado esquerdo, copiloto lado direito. Manches. Perceba que tanto no lado direito como no lado esquerdo existe um controle que está estrategicamente posicionado na altura dos olhos. Perceba, tanto de um lado quanto do outro, tem um controle que é fundamental. Entenda, a altitude para o avião é tudo. Mas existe um controle do avião que é chamado medidor de atitude. Ele está tanto do lado direito como do lado esquerdo. É esse controle aqui, ó. Está bem no centro. É esse controle. Medidor de atitude. O que é um medidor de atitude? Eu trouxe aqui o meu avião. Medidor de atitude. O medidor de atitude nada mais é do que medir a atitude do avião em relação à linha do horizonte. Se o avião está em atitude positiva, o nariz dele está acima da linha do horizonte. Estando ele acima da linha do horizonte, com os motores ligados no máximo, ele está estando o avião abaixo da linha do horizonte, ele está em atitude negativa. A atitude negativa do avião e a sua força pode levar ele para...
Então, o avião, quando ele chega a um certo limite, ele vai atingir a estabilidade cruzeiro. Ou seja, ele está retinho com a linha do horizonte e ele vai do começo até o fim do trajeto. Quando chega perto do destino, necessariamente tem que mudar a atitude para ele poder pousar e chegar. Não é assim? Irmãos, raciocine a nossa vida como esse aviãozinho. Vamos entender que uma pessoa não tem uma atitude positiva em relação à vida. O nariz dela está para baixo. Mas vamos entender que os motores estão desligados. Se o motor está desligado e o nariz está para baixo, esse avião ele vai cair. Ele está em queda livre. A ausência de propósito, não tem força, atitude negativa, vai se esborrachar. Certo? Agora vamos entender que ele está com uma atitude negativa e o motor está funcionando plenamente. Se ele tem uma atitude negativa e o motor está funcionando plenamente, ele vai cair, não vai? Só que com a velocidade maior. Irmãos, isso aqui é a morte interior, a ausência de esperança. Essa é uma definição simples e social de desespero. Desespero de alma. Isso é uma definição simples de depressão. Além da atitude estar negativa, existem potencializadores para essa atitude. Os potencializadores, eles podem ser orgânicos. Falta ao organismo algum elemento que haja a compensação no comportamento, na atitude, porque existem aspectos químicos que influenciam a nossa cabeça. É por isso que se toma remédios, para compensar o que está descompensado. É por isso que se investe em comportamentos ou tratamentos psicológicos, para que essa atitude ela possa vir a ser melhorada. Experiências, traumas, problemas, dificuldades, podem fazer mudar aspectos desse trajeto. Então, irmãos, orem. Por quê? Porque a atitude para baixo, potencializada, é morte, é ruim, é complicado. As pessoas precisam de ajuda. Não vamos esperar o avião cair para pedir ajuda. Não se isole de forma alguma. Satanás quer você isolado, porque você isolado é mais fraco. Satanás quer você isolado, porque você isolado, essa velocidade aumenta. Satanás quer você isolado, porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Não se isole se você estiver em uma condição assim. Busque ajuda. Reconheça, busque ajuda e Deus vai levantar os meios e vai ajudar você. Agora, irmãos, vamos entender que esse avião ele está na linha de cruzeiro. O que é isso? Ele está andando reto, está na viagem, está no curso. Mas ele consegue viajar linha de cruzeiro com atitude retinha, nem está para cima, nem está para baixo. Mas vamos entender que ele está com problema nos motores, mas ainda consegue voar assim. O que é que está acontecendo? Ele está voando com a ajuda de vento que vem de fora. O que pode acontecer? Ele está planando, não é assim? A atitude é boa, não tem força motora nele mesmo, mas ele consegue se deslocar e não está com uma atitude negativa. Ele está planando, ele está vivendo a sinergia de um vento
favorável. Aí eu pergunto, se esse vento favorável acabar, o que é que vai acontecer com esse avião? Sabe como é que se chama isso, irmãos? Zona de conforto. Está dando tudo certo, está indo tudo bem, não vou mudar nada no meu jeito de ser, nem na minha atitude, vou permanecer fazendo as mesmas coisas da mesma forma, afinal de contas, tem dado sempre certo. Vou desligar meus motores, vou viver na sinergia do que eu já sou, não vou procurar mudança alguma. Zona de conforto. Só que chega um dia que o vento da zona de conforto pode se acabar. E o vento da zona de conforto se acabando, o que é que acontece com o aviãozinho? Cuidado com zona de conforto. Cuidado com zona de conforto. A gente busca o máximo possível estar numa zona de conforto. Se não buscar, é hipocrisia demais, né? Mas a gente busca. O sol veio para todo mundo, mas todo mundo gosta de sombra mesmo, né? Então, a gente busca o máximo possível. Agora, a zona de conforto, ele tem os seus perigos, porque um vento favorável, a qualquer momento, ele pode acabar. Confio na minha saúde. Minha saúde é o meu vento favorável. Aí, de uma hora para outra, ele encara um diagnóstico de uma doença ruim. O que é que acontece com o aviãozinho dele? Eu coloco minha fé no meu cônjuge, minha esposa, rapaz, a mulher de fibra, faço tudo por ela, morro por ela, sou de amor por ela e tal. Quando a esposa morre, o que é que acontece a pessoa? O foco, aquilo que o motivava para viver, foi embora. Aí o aviãozinho, eu não estou dizendo que ela não é importante, não. Eu estou dizendo que existe um foco e uma energia, uma força que é muito melhor do que todas elas. Eu ainda vou falar isso em outro momento, que é a motivação com que nós fazemos as coisas. A motivação é a força que conduz. Eu estou falando só na atitude, que é a posição do avião. Certo? Mas vamos entender que esse avião ele está viajando. E o motor está ligado. E ele tem força. Mas a força é negativa. Como? Eu vou provar para todo mundo, vou provar para meus pais, vou provar para meus irmãos que eu tenho valor. Aí ele se levanta motivado. A atitude para cima. Mas a motivação não é uma motivação honrosa. Ele quer provar para todo mundo uma coisa a todo custo e com raiva. E como tem gente que vive assim? Vive a sua vida para provar para os outros alguma coisa que ele botou na cabeça dele que ele tem que provar. No livro de Filipenses tem 2 grupos. Há um primeiro grupo que Paulo diz assim, olhe, estão pregando a palavra de Deus para me provocar. Que ele estava preso. Pode pregar, meu filho, pregue, fale. Mesmo as motivações não sendo boas, a palavra está sendo pregada. Filipenses 1, Filipenses 2, pode analisar, é o primeiro grupo. Pregue, pode pregar. Paulo não diz nada, por quê? Porque a pregação está certa, o que não está bom é a motivação. Então, a pessoa pode estar com a atitude lá em cima, mas essa motivação não é uma motivação honrosa, percebe? Agora, veja, irmãos, a pessoa pode estar viajando, força, linha de cruzeiro, motivação positiva. Qual é a motivação positiva? O amor de Cristo nos constrange. É Paulo que diz qual é a força motora das nossas vidas. O amor do Senhor é quem nos faz viver. O amor de Cristo nos constrange.
Mas só, irmãos, que esse avião, ele pode estar vivendo uma tempestade. Não acontece? Um avião que voa na tempestade, ele vai segurar a atitude dele positiva com facilidade? Não. Porque está numa tempestade. Então, a pessoa pode viver com uma atitude boa, com forças boas, mas ela pode cansar. Por quê? Porque as lutas do dia a dia da vida, as chuvas que vêm, as adversidades, faz a pessoa cansar. No livro de Gálatas, há um registro de Paulo dizendo: não vos canseis de fazer o bem, porque bem cansa. Cansa. Fazer o bem, o camarada dando patada. Fazer o bem, você sendo esquecido. Você se doando e o grupo não está nem aí. Você acha o quê? Que isso não cansa, não é? Irmãos, começar é fácil, difícil é manter. Aí nesse momento de chuvas, adversidades, dificuldades, qual é a solução do Senhor para nós? Graça e sabedoria. Graça para o motorzinho sustentar e sabedoria para poder voar em tempos de dificuldade. Driblando as nuvens. Estou voltando a ser criança. A nuvem aí, ele dizia, vamos por... Agora vamos para o último ponto. O cara está para cima sem força. O que é isso? Ele tem propósito, ele tem vontade, mas ele não tem recurso. O que é que acontece? Se não tiver força, meu irmão. A atitude é positiva. Está para cima. Mas a força é de origem negativa. É uma motivação terrível. Ele tem desenvolvimento, mas é um desenvolvimento sofrido. Quantas e quantas pessoas sofrem? Porque a motivação do desenvolvimento não é boa. Agora tem gente que está crescendo. Está crescendo com a motivação boa, com o amor de Deus no coração. Está crescendo indo para a zona de cruzeiro. Quando chegar lá, vai estabilizar e peça a Deus para que dê força para chegar até o final da viagem e pousar bem. Amém? Irmãos, quantos de vocês já pensaram sobre a questão da atitude em relação à vida, na vida de vocês? Vocês já fizeram esse tipo de questionamento para vocês? Vocês já pensaram como é que anda a sua atitude? Ou você já pensou em algum momento da sua vida? Não, meu Deus, como é que está a minha atitude? Minha atitude é uma atitude de cruzeiro, minha atitude é uma atitude positiva ou minha atitude é uma atitude negativa? Você já pensou por isso? Hoje eu gostaria, irmãos, de orar em 3 atitudes. Alguém que tenha se percebido com uma atitude negativa da vida. E que hoje, ao conhecer o que significa atitude, percebe que a sua atitude em relação à vida não tem sido boa. Está amarga, está para baixo, está complicada. E eu gostaria, irmãos, de orar por essa pessoa. Orar pelos irmãos. Eu não vou pedir para identificar, para que não haja nenhum tipo de constrangimento. Mas se você se posicionou assim, nós vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor. Porque é necessário ter força de Deus para mudar a atitude. Mudar a atitude, irmãos, e levantar a cabeça. Fica mais fácil quando permitimos que o Senhor nos ajude. Porque pela fé nós temos condições de transcender
as dificuldades da vida. Amém? É possível que aqui na igreja tenha um grupo que esteja assim, pastor, estou verificando minha atitude agora e eu estou vendo que está na linha de cruzeiro. Está estável. Está na linha de cruzeiro. Mas eu estou cansado, pastor, porque a gente luta tanto para ficar na linha de cruzeiro. Que pode acontecer, irmão. Não está difícil. Está difícil, a vida não tá mole. É R$10 o quilo de chuchu. Está difícil, irmão. A pessoa se levantar para lutar pela vida hoje é complicado. É muita luta, começa cedo. Às vezes você está estabilizado, mas é muita força que se faz. E a pessoa cansa. E precisamos do auxílio do Senhor nesse momento também. Percebe? Mas é possível que você esteja com uma atitude positiva, e eu louvo a Deus por isso. Peça a Deus que melhore o seu roteiro, que você consiga identificar as portas que Ele tem aberto para você com mais facilidade, que você tenha mais intimidade com o Senhor, que a sua viagem seja uma viagem mais iluminada, mais clara, porque a sua atitude já é mais positiva. Faça essa análise, veja que tipo de atitude você tem. Antes de orarmos, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 27, os versículos 1 a 6. Salmo 27, vamos ministrar baseado no Salmo 27. Abra sua Bíblia. Salmo 27, 77, Salmo de atitude. Depois ore em casa, baseado nesse salmo. Salmo 27, dos versículos 1 a 6. O texto diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Diga amém. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Diga amém. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá e me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça. Olha só o que o Senhor vai fazer. Levantando a cabeça, será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, alegria, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Diga amém. Então, irmãos, é crendo nesse Deus que faz levantar a cabeça, que nós vamos orar agora. Eu gostaria de pedir em nome de Jesus que você ficasse em pé. Onde está a tua atitude? Como tem sido a tua atitude? É linha de cruzeiro? Que Deus te dê graça para resistir. Que Deus te dê sabedoria para tomar decisão. Como é que está a tua atitude? Está para cima? Que Deus abra as portas, te dê força. Que Deus te dê discernimento. Amém? Como é que está a atitude? Pastor, está boa não. Está complicado, minha atitude está para baixo. Vamos clamar ao Senhor que faz levantar a cabeça. Aquele que faz levantar a cabeça diante das dificuldades, diante dos inimigos. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos colocar diante do Senhor
as nossas vidas e te pedimos, Deus, no nome de Jesus, o Senhor, que pelo teu Santo Espírito sonda os nossos corações. Sonda, Pai, os corações daqueles que se identificaram e entenderam que estão numa atitude de zona de conforto horizontal, plana, estão vivendo, mas de alguma forma estão cansados, porque as dificuldades do dia a dia da vida têm tentado puxar a atitude para baixo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, concede graça aos teus filhos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, concede sabedoria do alto para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar por aqueles que têm uma atitude positiva, que se perceberam assim. Quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe, mostrando a cada um deles as portas que o Senhor já abriu, para que eles possam caminhar por essas portas abertas, identificando as oportunidades que o Senhor já concedeu. Pai, eu quero te pedir, Senhor, também no nome de Jesus, proteção a cada um dos teus filhos, que a seta do mal que vinha no sentido de atrapalhar, de mudar, de quebrar, de destruir, de desfazer, que caia por terra no nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor, aquele que refaz, que restaura, que renova, que reforça, entre em ação, Pai, e modifica situações, modifica cada um de nós. Pai eterno e santo, de uma forma muito especial, eu quero clamar agora por aqueles que se identificaram com uma atitude negativa. E diante do Senhor estão dizendo, Senhor, me ajuda a levantar a cabeça. Senhor, me ajuda a levantar a cabeça. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, que o teu Santo Espírito ministre ao seu coração esperança nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito ministre perseverança e força, para que eles tenham força para levantar a cabeça, seguir adiante e contar o testemunho de que o Senhor agiu de forma positiva e favorável. Pai, nós colocamos diante do Senhor todas essas causas e nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês.